Amém, igreja? Amém. Hoje, na verdade, foi durante a semana que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar começando uma série nova de palavras, para que a gente pudesse se fortalecer cada dia mais, porque nós vencemos uma batalha, a guerra nós já somos vencedores em Cristo, amém? Só os vencedores, diga amém. Amém, glória a Deus. A gente venceu uma batalha gigante que foi no final de semana passado, e o Senhor já declarou a vitória dele sobre as nossas vidas. Mas o diabo, ele não desiste, porque ele fica todo o tempo tentando de alguma forma tirar você da presença dele. Esses dias, eu nem lembro qual domingo foi, eu falei sobre isso, mas vale aqui repetir. Eu tenho certeza que você não fez nada para o diabo, mas você é uma pessoa muito preciosa para Deus. Você é aquilo que Deus tem de melhor. Você não é pouca coisa não, gente. Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó, você não é pouca coisa não, irmão. Em nome de Jesus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é filho do Rei, né? Glória a Deus. Glória a Deus, você não é pouca coisa não. E o diabo sabe que você é aquilo que Deus tem de mais precioso. E ele tenta atacar Deus através da sua vida. Ele tenta de alguma forma destruir você, porque ele quer atingir a Deus. Porque ele não pode atingir a Deus. Agora ele quer chegar e bater em Deus. Ele quer de alguma forma trazer uma dor no coração de Deus, atingindo a sua vida. E se a gente for olhar aqui para o mundo natural, eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui, se o seu filho estivesse passando por alguma luta, por alguma dificuldade, e você pudesse trocar o momento de luta dele ou de dor dele pela tua vida, você trocaria. Você trocaria? Se seu filho fosse, em nome de Jesus, Senhor, nós não estamos dando brecha para o diabo, porque ele já perdeu, em nome de Jesus. Só um exemplo: se o seu filho fosse sequestrado e pudesse correr o risco, se você pudesse ser trocado pelo seu filho, você seria trocado? Você diria assim, ó, troca, eu vou com você e deixa meu filho liberto. Você faria isso por ele? Sim. Então assim, imagine Deus com relação a nós que somos seus filhos. Ele ama a gente de tal maneira que ele já provou o tamanho desse amor quando ele deu o seu filho Jesus para que pudesse morrer numa cruz por mim e por você. E nós somos, como diz a palavra, filhos de adoção a Deus. Ele nos ama e já provou o seu amor na cruz. Ele quer atacar o diabo, ele quer atacar a Deus atacando a sua vida. Então a gente não pode ser menino, a gente não é criança. Nem as crianças, elas já são ministradas dessa forma lá na salinha, que as lutas virão. Eu sei, eu tenho certeza que nessa última semana, se eu emprestasse o microfone para você contar um testemunho, talvez de luta, de dificuldade que você passou, você teria algo para contar. Porque ele não desiste. Porque todo o tempo ele quer destruir você. A Bíblia diz que ele fica no nosso derredor. A proteção de Deus está ao nosso redor, mas ele está ao nosso derredor, tentando de alguma forma nos atacar. Mas ele perdeu, em nome de Jesus, amém? Então a nossa luta, a nossa guerra, apesar da gente já saber qual vai ser o resultado, ela não termina. Não termina. A gente vai continuar nessa guerra por um tempo de vida que nós temos aqui. Então se você tem 30, 40 anos de vida pela frente, você pode ter certeza que você vai ter 30, 40 anos de luta. E está tudo bem com relação a isso, amém? Apesar dessa palavra, descanse seu coração. E aqui a gente tem prezado pela palavra, pela Bíblia. Nunca em nome de Jesus, e se um dia isso acontecer, você pode falar para mim que eu vou ser humilde o suficiente para dizer que eu errei. Mas em nome de Jesus, que todas as pessoas que venham aqui, toda vez que eu pegar esse microfone,
eu nunca vou enganar ninguém com relação àquilo que realmente está descrito na palavra. Amém? E quem disse isso não é o pastor François, quem disse isso foi o próprio Jesus, que ele falou que a gente ia passar por aflições. Ele disse que a gente ia enfrentar dificuldades, que a gente ia passar por lutas, não tem como. Se a gente for olhar aqui as histórias, todas que estão descritas aqui, são de homens, que a sua história está aqui, ou porque eles venceram, e em alguns casos, que eles foram derrotados, mas todos estavam em guerra, estavam em luta. E Jesus, Ele é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão esplêndido, que Ele não enganou ninguém. E Ele disse isso para a gente, que a gente ia passar por aflição, você ia passar por luta, por dificuldade. Então se você passou por essa dificuldade de luta nessa semana, descanse o seu coração, porque está tudo sob controle. Amém? Às vezes assim, eu acho que eu sou meio louco, sou louco por Jesus. Às vezes está tudo bem na minha vida, sabe? Faço uma semana, está tudo bem, eu já começo a questionar assim, ué, será que eu não estou... Será que eu não estou fazendo diferença no inferno? Será que eu fiz alguma coisa? Que o diabo não está tentando de alguma forma me pegar? Porque a luta vem todo dia. Então as lutas quando vêm, eu já enxergo assim, você está querendo me pegar porque eu estou fazendo diferença nesse mundo. E que assim seja a sua vida também, a dificuldade vem, aí você levanta a cabeça e vai para frente, e a gente vence as lutas. Só que a gente precisa entender quais são as nossas lutas, como que a gente deve guerrear nas nossas lutas, como que é a visão que a gente tem que ter diante das dificuldades que nós passamos. E a ideia dessa série, que eu não sei ainda quantas palavras são, porque é Deus que vai dirigir, mas que a gente possa sair daqui fortalecidos. A ideia é essa, que você possa sair daqui com a consciência que as lutas virão, mas não é para você ficar com medo, em nome de Jesus, amém? Porque aquilo que está em você é imensamente maior do que aquele que está no mundo, diz a palavra. Então aquilo que você traz no seu coração é imensamente maior. Então fica tranquilo, descansa seu coração, porque pode vir, vai vir retaliação, o diabo tenta se levantar, mas ele levanta para cair, porque Cristo está em nós, e a gente vai vencer, amém? Em nome de Jesus. Só que a gente precisa entender isso. Então Deus colocou no meu coração para que a gente possa entender como é travada essas lutas. E eu sei que a gente vai ver ao longo de alguns domingos de várias batalhas que estão acontecendo na nossa vida secular, e que a gente tem toda a instrução à luz da palavra de como a gente deve agir para que a gente possa vencer. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa pensando, para que eu pudesse preparar a mensagem, e Deus fez me lembrar que na verdade você está aqui porque você venceu uma luta quando ainda você não tinha nem o espermatozoide do seu pai, tinha encontrado o óvulo da tua mãe para que você pudesse ser fecundado. Só de você estar aqui, que você respira, porque você veio para este mundo, significa que a primeira grande batalha você já venceu, amém? E a ciência diz que nesse momento que você estava lutando para que encontrasse o óvulo da tua mãe, para que pudesse fecundar, nesse momento, a disputa que estava sendo travada é você, um espermatozoide, contra 200 milhões a 500 milhões de espermatozoides. Você já venceu, hein? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E às vezes as pessoas falam assim que é uma corrida. Não é uma corrida. Eu estava vendo uma reportagem dizendo que a luta que é para que ele encontre, o espermatozoide encontre o óvulo, diante de todo o cenário que nesse momento da fecundação é gigante. E você venceu, irmão, em nome de Jesus. Então quando ainda você nem tinha fecundado para que você pudesse ser gerado uma vida, a luta já estava sendo travada. Depois veio a gravidez, quantas lutas. Talvez tua mãe teve alguma dificuldade com saúde, talvez correndo risco de abortar, e você estava lá, uma criança dentro da barriga, travando grandes lutas, grandes dificuldades. Depois a gente como criança, depois a adolescência, enfim, todas as fases da nossa vida envolvem batalhas e lutas que nós travamos para que a gente pudesse chegar onde a gente está aqui hoje.
E para a honra e glória do Senhor, se você está aqui, é porque você, apesar de talvez ter perdido algumas batalhas, até agora você tem conseguido vencer a guerra. Amém? Em nome de Jesus. Então a ideia aqui, para que a gente possa entender tudo isso, para que a gente possa crescer, para que a gente possa estar preparado. Amém? Porque daí vem a luta, vem a dificuldade, você vai conseguir enfrentar e não vai te pegar, e você vai sair vencedor em todas as batalhas, porque na guerra você já é em Cristo Jesus. Então eu queria que você abrisse no livro de Efésios, capítulo 6. É um texto hiper conhecido. É o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso. E quando ele escreve essa carta, ele estava preso, provavelmente em Roma. E quando ele estava preso, e ele estava ali buscando uma palavra de Deus, ele começou a observar a vestidura de um soldado romano. Efésios capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 11. Do 10, nós vamos ler a partir do 10. 6, 10. E ele começou a olhar para a vestimenta de um soldado romano, e ele foi detalhando ali cada pedacinho daquela vestimenta, e ele trouxe a vestimenta de um soldado que estava preparado para a guerra, com aquilo que nós precisamos ter de vestimenta, para que nós possamos vencer na guerra espiritual. Foi usado tremendamente pelo Espírito Santo para trazer essa revelação para a gente. E esse texto, ele fala exatamente disso, para a gente poder iniciar um processo de luta e de guerra, para que a gente possa vencer. Começa no início de tudo, a gente tem uma compreensão das lutas que nós vamos enfrentar, de quem é o nosso inimigo, e está preparado com a roupa certa para que a gente possa avançar nas lutas. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje a gente vai estar na preparação de tudo isso, para que a gente possa estar firme e forte, para enfrentar as lutas, e são várias, que a gente vai estar falando em alguns domingos. Então o capítulo 6, verso 10, ele diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, que serve para a gente hoje, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E ele diz assim, ó: no demais, irmãos meus. Então ele estava falando para quem já tinha aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque ele faz a referência como irmãos, e era uma carta escrita para uma igreja. Então ele diz, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos de novo? Fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Aqui a gente já dá para aprender alguma coisa. Vai segurando aí que a gente vai ler devagarinho, para a gente matar esse texto e sair daqui fortalecidos. Então aqui já dá para a gente entender alguma coisa. Às vezes a gente perde algumas batalhas porque a gente vai na força do nosso braço. A gente começa a achar, porque talvez a gente conseguiu vencer algumas batalhas, a gente começa a achar que a gente já é forte o suficiente para vencer qualquer batalha. E a gente vai deixando Deus pequenininho, o nosso eu vai crescendo, e a gente vai achando que nós estamos preparados com a força suficiente para o que vier, vou matar no peito e vou conseguir ser um vencedor. E isso é uma mentira de Satanás. É a primeira seta de Satanás para que você seja um perdedor, não um vencedor. Você começar a confiar em você e deixar de confiar em Deus. E aqui ele deixa bem claro que a força que nós precisamos está em quem? Em Deus, e na força do seu poder. Então são as duas coisas. Eu separei aqui alguns textos que falam sobre isso, que revelam isso, à luz das Escrituras. Uma advertência de Deus dizendo isso, para você confiar não na sua força, não no seu braço, mas você confiar na força e no braço de Deus. Não é você, é Deus em você, para que você possa ser um vencedor. Então em nome de Jesus, grava isso no seu coração. Eu lembro que há mais de 20 anos atrás, vai fazer quase 25 anos atrás, a gente tinha um projeto numa igreja que nós estávamos, que era a igreja da minha família, onde
Eu nasci ali, conheci essa igreja, porque toda a minha família era, e a gente cresceu lá dentro da igreja. Sempre, todos os domingos lá, todo o trabalho, estava tudo hiper envolvido. E eu comecei a trabalhar com os adolescentes, já fui na juventude, com em torno de uns 20 anos mais ou menos, 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar com um projeto. E esse projeto chamava Jesus Street. Alguém lembra dele que está aqui? Algumas pessoas lembram. Chama Jesus Street, que era Jesus nas ruas. A gente começou pequenininho, levando Jesus para as pessoas, e as coisas foram crescendo. Até que um dia nós estávamos num barracão gigante, dá uns 10 barracão desse aqui, onde os meninos andavam de skate, os meninos jogavam vôlei. Todos os dias a gente se encontrava nesse local, onde a gente se divertia através do esporte, mas também era pregado a palavra de Deus. Nesse momento as coisas foram acontecendo de tão rápidas. Não era só eu, tinha vários irmãos que estavam envolvidos, mas eu estava à frente, e as coisas foram acontecendo muito rápido, muito rápido, muito rápido. E passou no momento que eu comecei a achar que eu era forte o suficiente, porque essa é a seta bem discreta do diabo para derrubar você. Você começar a achar que você é alguma coisa. Você não é nada, irmão, em nome de Jesus, porque eu também não sou nada. Retira Cristo de dentro de mim e o Espírito Santo que habita em mim, o que eu sou? Nada. A gente só é alguma coisa porque Deus habita em nós. E eu comecei a achar que era alguma coisa. E veio um contra-ataque do diabo tão grande na minha vida, que há tantos anos atrás eu perdi um casamento. Eu não era pastor, mas era hiper envolvido na igreja, e eu deixei descobrir meu coração. Eu tirei a vestimenta, a armadura de Deus, e o diabo, conhecendo as minhas fraquezas, porque ele conhece a sua fraqueza, ele contra-atacou, e eu não estava preparado para o contra-ataque. Pranchei no chão, agonizei. Foram 10 anos de luta, foram muitas dificuldades, muito choro, muito pranto, lutas atrás de lutas, para que eu pudesse chegar aqui onde eu estou hoje. Sabe por quê? Porque eu comecei a confiar na força do meu braço. Aonde que está a sua confiança? Não precisa responder. Responde para você, em nome de Jesus. Aonde que você tem depositado a sua confiança? Será que quando você acorda de manhã, você já diz para o Senhor: ó Senhor, estou levantando agora, e eu preciso da sua proteção. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor possa estar comigo também. Porque eu vou travar lutas, eu vou travar batalhas, mas o Senhor vai estar comigo para que eu possa sair vencedor dessas lutas, dessas batalhas. Você tem se preocupado com isso? Outra coisa que o diabo faz para que a gente possa começar a não buscar aquilo que disse esse texto, a proteção dele, a força dele para que a gente possa vencer, coloca um monte de atividades para você e põe na tua mente que você já está atrasado, que você não tem tempo para isso agora. E às vezes a gente está sendo um soldado que esquece de colocar nossa vestimenta e já sai para a batalha desprotegido por conta do tempo. Então, em nome de Jesus, não saia da sua casa sem se revestir da armadura de Deus. Amém? E sem ser revestido do poder e da força de Deus sobre a tua vida, porque só assim você vai conseguir ser vitorioso no mundo espiritual. Então não é você, não é a força do seu braço, mas é Deus em você. Em Deuteronômio 8, ele diz assim, no verso 17: e digas no teu coração, você diz errado, olha só: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Ele estava falando aqui das pessoas que tinham saído do Egito, de todos os milagres que foi acontecendo ao longo da jornada do Egito até a terra prometida. Daí ele vem dizer uma coisa dessa. Tinha algumas pessoas achando que tudo que estava acontecendo era na força do braço dele. Daí vem Deus e diz assim: antes lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. Quem que te dá força? Deus. E quando você busca ter essa força, o que Ele te dá? Poder. Quem te dá força? Deus. Quando você busca Deus, o que Ele te dá? Poder. Você só consegue vencer nesse mundo se você tiver essa força e se você tiver esse poder. E o poder aqui, ele é o Espírito Santo de Deus que habita em você.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Daí tem outro, ó, Salmo 27, o salmista dizendo: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Outro, Atos 1:8, que fala do poder: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Recomendação de Jesus para os discípulos, que não era para eles fazerem nada, até que eles fossem revestidos de poder, que simbolizava o Espírito Santo em nós. Nós não podemos fazer nada se a gente não tiver o revestimento de poder de Deus, que é o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quem aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Tem uma notícia boa para te dar, e eu quero ver um glória a Deus bem alto. Não eu, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você que levantou a mão, que você disse assim, ó, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Segundo a palavra, você tem um Espírito Santo dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você está revestido desse poder. Agora você precisa ter consciência disso e começar a usar esse poder para que você possa vencer as guerras, para que você possa vencer as batalhas. Amém? E nós vamos conseguir em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos continuar. Revestir de toda a armadura, verso 11. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então significa que o diabo tem uma cilada preparada para cada um de nós, mas que em nome do Senhor Jesus caiu por terra nessa noite. Amém? Aquilo que ele estava preparado para de repente te derrubar quando você sair daqui, foi destruído pelo poder de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Tudo aquilo que ele planejou para a sua semana, nós declaramos que o Senhor fez, pois por fim, toda essa cilada, toda essa armadilha, em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Tem uma cilada, mas ela cai por terra, em nome de Jesus. Mas ele não desiste. Daí ele diz assim, ó: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestial. O apóstolo Paulo está descrevendo aqui aonde que é travada a nossa guerra. Porque não adianta nada você estar revestido de armadura, você ter o poder de Deus na sua vida, você está pronto para a batalha, mas você está no campo de batalha errado. Porque tem gente que busca ter esse poder e está travando as suas guerras aqui, quando na verdade as nossas guerras acontecem no mundo espiritual. Às vezes a gente quer batalhar e lutar contra pessoas, mas a nossa guerra não é contra pessoas, ela acontece no mundo espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a gente. Então não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é talvez um familiar teu que você teve uma contenda, não é talvez seu cônjuge, que você está a ponto de talvez até desistir do seu casamento. Não é nada disso, não é seu filho, que talvez você gostaria de andar no caminho do Senhor, e você até educou ele para isso, mas talvez ele não te respeita, talvez ele falta de respeito com você, e você fica com o teu coração pesado. Não é ele, na verdade é o mundo espiritual do mal agindo através dele. E quando a gente abre um entendimento para isso, para entender que o nosso campo de batalha não é nesse mundo, mas é no mundo espiritual, fica fácil da gente poder vencer essas guerras. Você quer vencer com relação ao seu relacionamento? Quem quer? Em nome de Jesus. Quer vencer com relação aos seus filhos? Quer vencer a batalha que você está travando lá dentro do seu trabalho? Que talvez você está se sentindo perseguido porque tem alguém que quer te derrubar lá dentro. Mas é alguém que quer te derrubar? É alguém que está sendo usado pelo diabo para tentar te atingir. O diabo não pode contra Deus, ele tenta derrubar você para afetar Deus. O diabo não pode com você, porque Deus está em você. Ele vai usar pessoas, circunstâncias para te atacar, porque a nossa luta é travada no mundo espiritual. Quem quer vencer? Sabe como é que você vence? Assim, ó.
joelho no chão. E o joelho no chão não é literal. Você não precisa estar com o joelho no chão, mas é você se relacionar com Deus em oração. É você buscar se fortalecer com Deus através da sua palavra. Não é contra as pessoas. Às vezes a gente quer resolver essas questões com relação às pessoas, mas antes de você falar com as pessoas, seja vencedor em Deus, colocando diante do Senhor as suas lutas. Quantas vezes você tem feito, você que levantou a mão com relação ao seu casamento, que talvez você nunca fez, de orar pelo seu cônjuge? Ou talvez quando ele dormiu, você ir, e ele está lá deitado, você esticar a sua mão e começar a orar e interceder por ele. Talvez por umas circunstâncias que você viveu, e que você tendo esse discernimento hoje, que a nossa luta não é contra o homem, não é carne e sangue, mas é espiritual. Daí você vai começar a entender que não é ele, mas talvez ele tenha dado brecha para o diabo agir através dele, e ele está tentando destruir o seu casamento através da vida do seu esposo, do seu cônjuge ou da sua mulher. Então, se você não entrar nessa batalha espiritual pela vida dele, você vai perder. Daí a gente trava no embate contra a pessoa, e quando na verdade aonde que está acontecendo a guerra é no mundo espiritual. Mesma coisa seus filhos, que eu disse também, algumas pessoas levantaram a mão. Em nome de Jesus. Às vezes você está querendo lutar contra o seu filho. Claro que você vai expor, claro que você vai tentar educar, esse é o papel dos pais. Mas quantas vezes você fez isso, de orar pela vida do seu filho? De na hora que você for deitar, você entregar toda a sua família nas mãos do Senhor, revestindo eles também com poder. A Bíblia diz assim, que Jó viveu num tempo antes de Jesus. E era um tempo em que eles apresentavam sacrifício pelos pecados. Tinha um homem que a Bíblia diz que era Jó, que Deus, olhando lá de cima, olhou para ele e só elogiou Jó pela postura que ele tinha. E uma das coisas que ele fazia, que está na Bíblia, que ele prestava sacrifício também pela vida dos filhos. Tanta preocupação que ele tinha com relação à vida dele, mas também pela vida da sua família e também dos seus filhos. A gente não precisa mais fazer o sacrifício, mas você pai, você mãe, você precisa orar pela vida dos seus filhos. Você precisa entregar seus filhos nas mãos do Senhor. Talvez você está buscando resolver os problemas na força do seu braço, quando na verdade os problemas são resolvidos na força do braço de Deus. Para que você possa pensar sobre isso em nome de Jesus. Então não é contra a carne e o sangue, mas as lutas acontecem no mundo espiritual. Antes de você dar qualquer passo para tentar resolver no mundo natural aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, busque um discernimento do Senhor, porque Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te fortalecer de tal maneira que quando você for tratar com aquela pessoa que você está tendo problema, você vai ser grandiosamente usada pelo Espírito Santo, porque não é você travando a guerra, é o Espírito Santo. E eu creio pela fé, em nome de Jesus, a maneira que você se comportar diante dessas batalhas vai levar aquela pessoa, ela ser liberta e ela ser revestida também desse poder, porque Jesus morreu pela vida dela também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa colocar essa palavra no seu coração. E a Bíblia continua, ele vai dizendo assim, portanto, tomai, no verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O que a Bíblia está dizendo para a gente? Que o dia mau chega na vida de todo mundo. Talvez o seu dia mau foi hoje, talvez o seu dia mau foi sexta-feira, talvez o seu dia mau foi terça, quarta, quinta, talvez foi na segunda já. Eu não sei qual foi, quando foi seu dia mau, mas a Bíblia está deixando claro que esse dia mau chega, amém? Mas quando ele chegar, a gente precisa estar preparado, a gente tem que estar firme para que a gente possa conseguir vencer. E ele diz, para que possais resistir, e havendo feito tudo, o resultado disso é você ficar firme.
Olha o que a Bíblia está dizendo. Então que você possa ser revestido de toda a armadura, para que você possa resistir o dia mal. E você permanecendo firme, você conseguir, você feito de tudo, você conseguir permanecer firme. Esse feito de tudo é a tua parte. Você precisa agir também. Então não é simplesmente a gente também colocar nosso joelho no chão aqui e achar que todas as coisas vão ser resolvidas, porque tem muitas coisas que Deus vai te dar a direção em que você vai ter que agir para que você possa ser um vencedor. Você ficar deitado numa cama e você ficar paralisado, buscando que Deus possa resolver todas as coisas para você, isso não vai acontecer. Deus vai colocar no seu coração a direção certa para que você possa agir na maneira certa, para que você em Cristo possa ser vencedor. Amém? E às vezes o que falta na gente é a gente agir. Talvez o que está faltando para a gente é a gente ter ação, a gente se movimentar. Lembra Moisés? Moisés estava lá com o povo e tinha um mar vermelho na frente. Daí todo mundo começa a falar: Moisés, por que você tirou a gente de lá? A gente poderia estar vivo sendo escravo, agora a gente vai ser morto. Olha o exército que está vindo, vai aniquilar a gente. Daí Moisés, a atitude de Moisés diante de tudo aquilo que estava acontecendo foi ele orar. E ele busca em oração: Deus, o que eu faço? Olha o povo se lamentando, o povo está começando a ficar contra mim. Que atitude que eu devo ter? Qual foi a resposta de Deus para ele? Vocês lembram? Por que clamas a mim? Olha dizendo, ó Deus falando: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus está falando assim, ó, você já sabe o que você tem que fazer. Coloque em exercício a sua fé. Comece a andar nessas águas que o mar vai se abrir, mas você tem que andar. Você tem que agir, você tem que ter uma atitude. Porque se você ficar aí parado, o exército vai chegar e vai aniquilar todo mundo. E o livramento está na sua ação. Daí Deus, por que clamas a mim? Eu já decretei o livramento. O que você precisa agora é agir, é caminhar, não é parar. Você tem uma dificuldade? Tem, mas eu estou com você. Age, vá para frente, levanta a cabeça. Não se dá por vencido. Quantas vezes a gente não faz assim? Vem uma dificuldade, e na dificuldade, no lugar da gente buscar fazer tudo em Deus, para que a gente possa permanecer firme, a gente desiste. A gente acaba jogando a toalha. A gente cancela tudo. Essa semana, ontem aconteceu isso. Tem um menino que ficou na casa de recuperação por 2 vezes. O nome dele é Jonathan. Depois, por conta de R$1.000, ele ia receber do governo. Ele saiu da casa para desfrutar desses R$1.000. R$1.000 mais maldito da face da terra. Amém? Ele estava indo bem no tratamento, optou pegar os R$1.000 para viver aqui fora, com R$1.000, que durou para ele esses R$1.000 24 horas. Depois de um dia, ele caiu na real do tamanho do erro que ele cometeu. E ele ficou por uns dias sendo atendidos aqui pelo CAPER. Teve uma palavra, acho que foi 2 domingos atrás, que eu disse que eu tinha que ir na delegacia. E eu fui na delegacia por conta desse menino, porque ele quebrou um vidro aqui, arrebentou toda a mão, estava totalmente sob o uso de droga. Assim, infelizmente, ele permitiu que o diabo tomasse conta da vida dele. Mas no lugar dele resistir à dificuldade, no lugar dele tomar uma atitude, ele desistiu. E ontem, ele estava no hospital psiquiátrico e ele cometeu um suicídio. Esse menino, ele desistiu. E desistir nunca pode ser para a gente uma opção. Olha para quem está do seu lado, diz para ele, profetiza isso na vida dele. Desistir nunca pode ser uma opção. Nunca, irmão. Nunca, irmã. A gente tem que avançar, não desistir. As coisas podem parecer em algum momento que elas não têm solução, mas em Deus a gente tem a solução.
Então, no lugar da gente escutar tudo do diabo, deixar ele entrar e contaminar nosso coração e nossa mente, que você possa estar totalmente revestido e fazer a sua parte, para que você possa vencer essa batalha. Porque vence, a batalha vem, mas no nome de Jesus você vai vencer. A dificuldade vem, mas quem disse que ela é para parar você? Quem disse que é para você desistir? Aonde está escrito isso? Quando eu olho para a palavra, eu vejo que as dificuldades que meu Deus, que poderia me livrar da dificuldade, mas permite a dificuldade na minha vida, não é para que eu desista, mas é para que eu possa crescer. Porque é nas dificuldades que a gente vai aprendendo cada vez mais, e nós vamos nos fortalecendo. É através dos livramentos, é através das vitórias que a gente vai tendo em Deus, que a gente vai permanecendo mais forte, para resistir todas as ciladas do diabo. E Deus é tão maravilhoso, que muitas vezes Ele permite essa experiência, Ele deixa que isso aconteça. Você deixa como pai, você deixa como mãe. Se você já ensinou seu filho a andar de bicicleta, você já deixou ele andar, e de repente quando ele começou a dar os passinhos, você levantou a mão, mas você já sabia que ele ia cair e ia se esfolar, mas você deixou. Por que você deixou? Porque para ele andar de bicicleta, ele precisa passar por essa experiência. Mas quando ele caiu de bicicleta, você estava lá para limpar o joelhinho, para poder dizer para ele assim, ó, não desiste, você já andou um pouco, eu não estava nem te segurando, mas agora você vai conseguir dessa vez. Porque através das dificuldades que nós passamos, e às vezes até dos tombos que nós levamos, a gente se fortalece ainda mais. Só que muitas vezes a gente desiste. Então você precisa fazer de tudo, que é a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele, para que você possa permanecer firme. Amém? Então as dificuldades da sua vida não pode, em nome de Jesus, ser um pretexto para você desistir. Amém? Então eu não sei como é que você entrou para aquela porta. Talvez você entrou com um monte de dificuldade. Então, em nome de Jesus, talvez você vai sair, a dificuldade vai estar lá, mas pela fé, a tua postura diante da dificuldade vai ser diferente. Em nome de Jesus, você não vai abaixar a cabeça para a dificuldade, porque o Deus Todo-Poderoso está em você. E diante dessa batalha, você não está sozinho. Você está preparado para isso. Se Deus permitiu que você está vivendo tudo isso, é porque você está preparado nele para poder passar por essa experiência. Todo mundo quer vitória. Quer ver, ó? Olha, fala a verdade, amém, irmãos? Quem deseja aqui ser vitorioso, em nome de Jesus, levante sua mão. Glória a Deus. Abaixa. Tem alguém que não levantou? Nós vamos dar uma chance para ela. Não, acho que todo mundo levantou. Então, beleza. Agora, quem deseja passar pela prova, pela luta, para você poder nessa luta ser vitorioso, levante sua mão. Já ficou metade da igreja. Tá vendo como é? A gente quer ser vitorioso, mas para você ser vitorioso tem uma batalha, tem uma luta. Porque você só é vitorioso se tiver a batalha, se tiver a luta. Então, em nome de Jesus, pode vir batalha, pode vir luta, pode vir dificuldade. Você está preparado nele. Você vai crescer na fé, porque você vai fazer de tudo, e Deus vai fazer a parte dele, porque Ele é fiel. E você vai conseguir passar por os momentos difíceis, que talvez você estava pronto para jogar a toalha. Em nome de Jesus, vai ser um tempo novo na sua vida, amém? Em nome de Jesus. A ilustração, não sei se isso para você é comum, a gente dizer jogar a toalha, na verdade é sobre a luta de boxe. Porque o cara quando está lutando, quando o técnico vê que o cara está apanhando muito, e que não vai ter jeito, para resguardar o cara, para que talvez ele não morra, ou porque está vendo que não adianta continuar mais a luta, o técnico joga a toalha, e o cara desiste. Então tem alguém que desiste por ele. Você desistir, na verdade, no lugar de você entregar a sua vida na mão daquele técnico que quer te ver vitorioso, talvez você está entregando a tua vida naquele que quer ver você derrotado. Talvez o técnico da sua vida, nesses momentos, é o diabo, porque ele está dizendo, desiste. Está muito grande essa batalha para você. Você vai, olha só, você está se arrebentando. Não é muito mais fácil você desistir do que você continuar?
Mas no nome de Jesus você entendeu quem é seu técnico, amém? E você não vai jogar toalha. Se você estava pensando em jogar toalha com relação aos seus filhos, em nome de Jesus não jogue, porque você vai ver o livramento do Senhor sobre a vida dele. Se você estava pensando em desistir com relação ao seu casamento, em nome de Jesus não joga a toalha, porque você vai viver como uma pessoa feliz até que a morte te separe, em nome de Jesus. É só uma batalha, a guerra já está ganha, amém? Daí ele diz assim, ó: estai pois firmes. Daí ele vai falar sobre as vestimentas, e ele diz assim na vestimenta: estai pois firmes, tendo cingido em vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então significa que o diabo às vezes ele não pode pegar e tocar em você, mas ele pode lançar em você dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, é a sua ação, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então olha só o que ele está dizendo aqui, que ele tem vários instrumentos, tem várias coisas que a gente precisa ser revestido, porque o nosso corpo tem que estar protegido. É o nosso corpo físico. Não é para você sair daqui, comprar uma roupa de soldado romano e sair na rua, porque nossa batalha não é nesse mundo, é no mundo espiritual. Mas no espírito você precisa ser revestido com tudo isso. E ele vai falando dessas partes. E para terminar, eu queria falar só sobre essas partes aqui, rapidinho, e a gente vai finalizar essa primeira etapa, amém? Ele diz assim, ó: primeiro, o cinto da verdade. Ele está dizendo, você precisa ter o cinto da verdade. O cinto era aquilo que segurava toda a armadura. Sem o cinto a armadura caía. Então o que segura a armadura era o cinto. E ele está dizendo que esse cinto no mundo espiritual é a verdade. Significa que se você ser conivente ou conviver com a mentira, você não está dando suporte para tudo aquilo que você precisa para você combater e estar vestido com a armadura. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Então toda vez que faltar a verdade, você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo. Então a primeira coisa que tem que ser estabelecida na nossa vida é a verdade. Gente, meia verdade existe? Mentirinha do bem, irmão, tudo isso é coisa do diabo. Em nome de Jesus, não pertence mais a você, amém? Deus trabalha na verdade. Você só vai conseguir ter êxito na sua vida na verdade. Depois ele diz, ó, você precisa ter também a couraça da justiça. A couraça era aquilo que vinha sobre o peito do soldado romano e que protegia os órgãos vitais, principalmente o coração. Então ele está dizendo aqui que a justiça simboliza no mundo espiritual a nossa armadura, protegendo os nossos órgãos vitais, o mais importante, o nosso coração. Sabe o que significa justiça? É você aceitar em nome do Senhor Jesus a justificação de Deus sobre os seus pecados. Porque o diabo ele é mentiroso. Ele vai falar para você que na verdade você não foi perdoado por Deus diante dos pecados que você viveu. Agora, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, quem pagou a minha conta de uma vida de pecado foi Jesus. E quando eu estou aqui e eu erro, eu falho, eu peco, eu sei o caminho da cruz com Cristo. Eu me arrependo, eu volto a conversar com Deus, a entregar para Deus aquele pecado que eu cometi, para que todo aquilo do mal que acabou fluindo na minha vida possa ser cancelado, porque o meu pecado, a minha vida errada foi justificada pelo Senhor na cruz, amém? Só que o diabo ele age nas nossas emoções, por isso que é o coração, porque ele tenta usar da mentira
para atingir, para falar para você que você, nas suas emoções, que não existe perdão para você. Ou que uma vez que você cometeu um pecado, a sua vida está destruída. Em nome de Jesus, pecou, você sabe o caminho de volta. O problema maior não é o pecado. O problema maior é a postura e a maneira que você age diante do pecado. Amém? Amém? É a postura que você tem diante do pecado. Daí ele vai para o terceiro, ele diz assim, ó, calce as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Aqui, o Evangelho da Paz tem que estar calçado, porque aonde você for, aonde você pisar, você tem que carregar esse Evangelho dentro de você. Aonde você for, você tem que lembrar aquilo que simboliza o Evangelho. O Evangelho é as boas novas. E quais são as boas novas? Jesus veio, Ele morreu na cruz, por mim e por você, e através dele nós temos a salvação. Amém? E aonde eu for, o que me protege para que eu não machuque meu pé e venha cair, é a sandália que eu visto. E essa sandália, ela está comigo, ela caminha comigo aonde eu colocar a planta dos meus pés. Que assim seja também na sua vida. Depois ele diz de um escudo, que o escudo é o escudo da fé. Escudo da fé. Por quê? Porque o diabo ele pode lançar algumas setas, que diz aqui. Você só vai conseguir se proteger se você tiver o escudo da fé. Você só vai ter fé se você colocar em prática as 3 outras coisas. Se você realmente viver a verdade, se você entender que foi justificado por Deus através de Cristo, e você carregar sempre o Evangelho da Paz, daí você vai ter o exercício da sua fé. E a tua fé vai fazer você ser vencedor, não derrotado, diante das dificuldades. Amém? Como é que está teu escudo? Qual o tamanho do teu escudo? Tua fé é assim? Ou seu é um escudo grande, que através da fé você consegue realmente estar preparado para que nada que o diabo tenta colocar na tua mente chegue até você, para que você possa estar sendo cuidado debaixo da sua fé. Porque se não tiver fé, você não tem escudo, você não está protegido, e você vai ser vencido. Mas através da sua fé, você vai se tornar um vencedor. Amém? Continuando, ele fala sobre o capacete da salvação. A gente tem que trazer na nossa mente a decisão que nós tomamos em Cristo de receber dele a salvação. Então, por mais que o diabo possa tentar todas as coisas contra mim, e as minhas atitudes têm que refletir a decisão que eu tomei e o presente que eu recebi, que foi a salvação em Cristo Jesus. Carrega sempre isso. Não deixe que nada entre na sua mente, mas que você possa sempre carregar na sua mente: eu sou um filho de Deus. Eu posso errar, mas eu sei que o Pai, diante da minha atitude, Ele me perdoa. Eu sei que diante das dificuldades, Ele é um Pai que me protege, porque eu sou salvo, porque meu nome está escrito no livro da vida. E por último, ele fala para a espada do Espírito. A única instrumento, o único pedaço da roupa inteira de um soldado, que o apóstolo Paulo fez referência sobre a vida espiritual, é a espada. É a espada que ataca. Todos são de defesa. O de ataque é a espada. O que é a espada? A espada do Espírito, e ele frisa, que é a palavra. Como é que você vai conseguir vencer as batalhas se você não tem a palavra? Por isso, leia a palavra. Busque entender da palavra. Cresça na palavra. Porque é a palavra que vai fazer com que você possa quebrar todo o jugo do diabo e se defender com uma espada, deixando ele bem longe de você, para que ele não venha sobre a tua vida. Jesus passou 40 dias em jejum e oração, e ele, depois de passar por todo esse tempo, onde ele não se alimentou, ele foi numa batalha. E o diabo usa a palavra para tentar confundir Jesus. E Jesus vence a batalha através da palavra. Os 3 momentos que Satanás tenta contra a vida de Jesus, colocando para ele algumas armadilhas e ciladas para que ele pudesse frustrar o plano de Deus de salvação através dele, e ele sendo o próprio Deus.
Jesus ele rebate todas as acusações, todas as palavras do diabo através da palavra. Então, em nome de Jesus, busque ser um conhecedor da palavra. Amém? Quem deseja nessa noite ser revestido de toda a armadura de Deus? Então fica de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Cinto da verdade, coraça da justiça, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, a salvação e a espada do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Daí ele continua, que é o verso 18, que é uma ação que nós precisamos ter, orando em todo o tempo, em súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Em nome de Jesus, a gente sai daqui com o entendimento, porque nós não somos meninos e entendemos isso. A gente vai passar por lutas, a gente vai passar por aflição, mas nós não vamos baixar nossa cabeça, amém? Porque em Cristo nós somos mais que vencedor. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que talvez você está vivendo, mas em nome de Jesus, coloque um olhar diferente nessa luta, um olhar diferente nessa dificuldade, porque se você está realmente revestido de toda a armadura de Deus, e você está fazendo de tudo para permanecer firme, o Senhor é com você, e você vai conseguir passar por essa dificuldade, você vai conseguir passar por essa luta. A gente vive através de testemunhos, que são experiências que a gente vive em Deus, e a gente só adquire essas experiências nas batalhas, nas lutas. É nas lutas que nós nos tornamos fortes, é nas lutas que nós somos vencedores, é nas lutas que nós levantamos a cabeça e a gente vai vendo o tamanho do Deus que nós servimos. Então, em nome de Jesus, que todas as lutas, todas as dificuldades, que você possa levantar a sua cabeça, lembrar que não é na força do seu braço, mas é o Senhor com você, e que em nome do Senhor Jesus, você possa sair dessa batalha um vencedor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se acovarda, não se acovarda, porque aquilo que está dentro de você é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo que representa poder na sua vida, é o próprio Deus em você, para que você possa superar todas as dificuldades, em nome de Jesus. E vai vir muitas, mas que essas muitas dificuldades, porque assim está descrito na palavra, nunca te pare, pelo contrário, que possa tornar você mais forte. A gente está fazendo a leitura de Jó, na leitura semanal da palavra, e uma das palavras finais de Jó, passando uma luta tão grande que ele passou, mesmo sendo um homem íntegro, mas Deus queria dar uma experiência para ele, permitiu que o diabo pudesse tirar todas as coisas da vida dele, mas ele aprendeu, durante todo o processo ele aprendeu, e apesar dele quase vacilar, apesar dele deixar em alguns momentos o coração dele se contaminar, ele permaneceu firme no Senhor. E no final de toda essa experiência, ele chega com uma frase que ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É na experiência, é nas lutas, é na provisão de Deus em cada dia, suprindo a sua necessidade, e junto de você nas batalhas, que você não vai ouvir falar de um Deus, mas você vai ter a experiência de poder viver com Deus. Você vai poder ver Deus face a face, cuidando de você nos pequenos detalhes, seja nas pequenas batalhas ou nas grandes, Ele está lá com você. E em Cristo, em nome de Jesus, com a cabeça erguida e sabendo que Ele está com você, e você fazendo a sua parte, você vai conseguir ser um vencedor. Amém? Então só os vitoriosos, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus, quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos terminando aqui essa primeira palavra, Senhor. Hoje nós podemos dizer que nós estamos saindo daqui sabendo, ó Pai, quem é nosso inimigo, aonde é o campo de batalha, e qual a armadura que nós precisamos vestir, e qual a atitude que nós precisamos ter para que a gente possa vencer. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai estar falando conosco nos próximos domingos, e o Senhor vai estar mostrando para a gente, diante de tantas batalhas, qual a atitude certa, correta que nós devemos ter. Porque eu creio pela fé, ó Pai,
e pela tua fidelidade, eu posso dizer com toda a propriedade, nós estamos aqui reunidos nesse lugar, não com perdedores, não com pessoas que desistem, mas nós estamos aqui, ó Pai, com vencedores. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar a nossa cabeça e que nós possamos sair daqui olhando do alto, porque é no alto que o Senhor se encontra. E nós vamos conseguir, ó Pai, passar pelas dificuldades, dando glórias ao Senhor. E através das dificuldades e da nossa vitória, as pessoas vão saber quem é o Deus que nós servimos, para que teu nome possa ser glorificado através de nós, que nós possamos vencer as batalhas, ó Pai, e que o diabo ele possa ser derrotado na nossa vida, na vida da nossa família e na vida dos nossos e de todas as pessoas que todos os dias nós nos encontramos. Nos abençoa agora, ó Pai, e reveste, Senhor, as nossas vidas agora, Senhor, com todo o poder que nós precisamos para enfrentar, Senhor, todas as lutas. Em nome do Senhor Jesus, nós dependemos única e exclusivamente de Ti, e estamos preparados para fazer a nossa parte, para que possamos ser vencedores. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 Abraça a pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção na vida dele. Um tempo de vitória na sua vida. Uma semana de paz, de alegria. Em nome do Senhor Jesus.